Oi, meus colegas, tudo bem? Aqui é a Patrícia Sanguita e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como lidar com esse estresse e com o cansaço próprios da medicina, próprios do nosso trabalho. Um cansaço que já se acumula desde o cursinho, né? E que também aumenta muito durante a faculdade, que não acaba depois que nós nos tornamos profissionais. Eu conheço poucos médicos que conseguem realmente ter um equilíbrio de tempo para ter qualidade de vida. E se a gente tem filhos, então, isso fica um pouco mais difícil, porque a gente tem que equilibrar tempo de vida, tempo com os filhos e tempo de trabalho. E eu quero compartilhar aqui um pouquinho com vocês sobre como que a gente pode identificar tudo isso para realmente entender o quanto aquele estresse está fazendo mal para a gente. Eu fui até atrás de profissionais, na verdade me deu uma curiosidade, se existia algum médico que cuidava só de médicos. Eu acredito que tem médicos aí que cuidam em várias especialidades de colegas médicos, mas não tinha nenhum específico. E por que eu fui atrás? Não sei, não precisa ter, né? Mas eu fiquei com essa curiosidade de pensar que nós somos muito peculiares, até na forma como a gente adoece, porque quando a gente adoece, a gente tem tanta consciência daquilo, mas ao mesmo tempo é como se a gente não tivesse, porque a gente muitas vezes deixa o processo de adoecimento chegar num tal ponto que a gente não percebe quando ele está começando, ou pior, a gente percebe, mas a gente tem aquela falsa sensação de que consegue controlar o processo só porque nós somos médicos. Não sei se isso acontece com vocês, mas eu percebo que é muito fácil a gente acreditar que pode controlar o nosso corpo, a nossa mente, só porque a gente é médico. Na verdade, nós somos como qualquer outra pessoa. E como qualquer outra pessoa, o excesso de trabalho e o excesso de estresse geram cansaço e adoecimento. Eu gosto de fazer algumas perguntas para que a gente possa sair do lugar e começar a olhar para esse cansaço e para esse estresse de outra maneira. E a primeira delas, que foi a que eu fiz para mim, qual legado que eu queria deixar para os meus filhos. E assim, se você não tem filhos, o que você quer deixar para as pessoas próximas? Qual imagem que você quer deixar para os seus pacientes? Para os meus filhos, eu me perguntei o seguinte: eu quero ensinar para os meus filhos que meu trabalho é estressante, desgastante, que eu estou nele só por dinheiro, ou eu quero ensinar para os meus filhos que a gente merece ser feliz? Isso é muito forte para mim, porque quando meu filho nasceu, eu falei, gente, que valor eu estou passando para ele? Se eu estou aqui me desgastando pelo dinheiro, é isso que ele vai entender. Não estou falando que dinheiro não seja importante, porque é muito importante, mas o ajuste dessa questão é que faz com que muitas vezes a gente vá para o excesso de trabalho, não é verdade? Então, essa pergunta do que realmente faz sentido para mim é importante. Qual o legado que eu quero deixar para minha família, para os meus filhos, para os meus pacientes, enfim, para quem convive comigo. Mas eu gosto de falar que a gente tem que reconhecer 3 pontos. Por que a gente está estressado e cansado? Né? Por causa de alguma insatisfação. Então, a gente reconhece as nossas insatisfações. Lista aí as suas insatisfações nesse momento. Insatisfações, excessos. Ok, os excessos realmente é onde a gente mais tem problema, porque às vezes a gente está satisfeito, mas a gente está fazendo em excesso. Então, os excessos, eu tenho excesso de carga horária, eu tenho excesso de comida, excesso de bebida, excesso de quê? Excesso de dívidas. Então, o que está em excesso na minha vida que está fazendo com que eu não consiga ajustar o meu estresse? E o terceiro ponto é justamente esse, ajustes. O que precisa fazer ajustes? Porque às vezes não está em excesso, eu não estou insatisfeito, mas eu preciso fazer alguns ajustes. Então, são 3 perguntas importantes para te ajudar a começar a identificar os fatores de estresse. Ok, respondi essas perguntas. Como que eu vou lidar com isso? Primeiro, a gente realmente precisa diminuir esse fator estressor, que geralmente é o excesso. E aí a gente precisa fazer essas 3 perguntas para identificar os fatores estressores e identificar o que a gente vai fazer com eles. Então, esse é o primeiro ponto. Depois a gente fala de sono, eu falo que são os pilares. Sono, alimentação, meditação, gestão de tempo, gestão financeira, relações saudáveis com a sua família, com seus pacientes. Problemas a gente sempre tem, mas quando a gente tem relações saudáveis, a gente tem muito mais alegria nas relações do que problema nas relações, não é mesmo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Só lembrando que é importante realmente a gente cuidar mesmo desses excessos, desses desajustes e dessas insatisfações que a gente traz, porque são elas que fazem a vida ir acontecendo e a gente nem
a gente simplesmente vai deixando a vida acontecer e quando a gente percebe, já são 18 horas, já são 21 horas e a gente não viveu aquele dia. Grande abraço, até mais.